Graças e paz, irmãos. Boa noite a todos. Quero que você abra sua Bíblia comigo no na primeira carta de João, capítulo de número 4. Nós vamos ler do verso de número 13 a seguir. Peço que você coloque de pé, por favor. Primeira carta de João, capítulo 4. A partir do versículo de número 13. Que diz assim: Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, e que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Amém? Pode se sentarmos, muito obrigado. Irmãos, eu agradeço a Deus por esta oportunidade que Ele tem me concedido e deste tema que de certa forma me foi imposto, né? Essas séries de mensagens que sempre falam no nosso coração, assim foi com as parábolas e está sendo agora. Deus sempre tem reservado uma porção muito preciosa da sua palavra para nós através das pregações, usando os irmãos, usando o pastor e assim sucessivamente. E hoje pela manhã não foi diferente e vamos agora trabalhar, né, neste tema, apenas acredite. E eu quero falar sobre vencer o medo de fracassar, né? Nós já vimos que João escreveu esta primeira carta porque ele tinha algumas coisas para resolver nas igrejas de Éfeso. Talvez esta carta ela circulasse por ali. E é uma carta que me chama muita atenção devido à maneira como ele trata, né? Parece um pai que está orientando os seus filhos, falando do amor de Deus. Haja vista toda a preciosidade do Evangelho de João nos seus 21 capítulos. E nessa carta também não é diferente, assim como na segunda e na terceira carta, documentos tão pequenos, mas muito importantes e que alegram o nosso coração, saber que estão ali para a instrução da igreja, assim como nas outras duas cartas, quando eles escrevem: muito me alegro em saber que os meus filhos andam na verdade. Então, comunhão, luz, amor, verdade, vida eterna, Jesus é um tema frequente na linguagem de João. E aqui nesse texto nós vemos que ele está falando sobre o amor de Deus, como Deus ama a sua igreja, como Deus cuida dela, como Deus cuida de cada um de nós. Então, João estava ali lidando com alguns perigos de falsos ensinos, assim como pessoas que não confessavam que Jesus havia vindo em carne, e ele orienta os crentes a testarem os espíritos para ver se os espíritos eram de Deus. E como ele fala da comunhão no capítulo 1, se andarmos na luz, como na luz ele está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não tem como não associar esta linguagem com a linguagem do amor de Deus. Então aqui nesse texto, nesse trecho que nós lemos, está falando que Deus, ele é amor. Então Deus não apenas tem amor, Deus ele é amor, Deus é a fonte de todo amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e esta é a razão pela qual nós estamos aqui. E o verso 19 vai dizer que nós o amamos porque ele nos amou primeiro.
E isso é muito confortante para o nosso coração. Eu cresci ouvindo, e é algo que está na palavra de Deus, mas assim, você tem que amar a Deus com todas as suas forças e tal. E nem sempre nós estamos amando a Deus em todos os momentos, né? Às vezes a gente está cuidando dos nossos próprios interesses, às vezes a gente está com a nossa carne falando muito mais alto do que a nossa nova natureza, mas isso não altera o amor que Deus tem por nós. E é importante que eu e você tenhamos isso na nossa cabeça, no nosso coração, que Deus nos ama não por nossa causa, mas apesar de quem nós somos. E quando nós olhamos para quem nós somos e os privilégios que nós temos na pessoa de Jesus Cristo, nós vemos o quão merecedores somos da graça de Deus, né? Então, uma das nossas identidades, ou as características da nossa identidade em Cristo Jesus, é ser amado por Deus, de uma maneira que isso é inalterável, isso não muda. Aquilo que você faz de mais, de menos, não afeta o amor de Deus sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja, num contexto mais amplo do povo eleito de Deus, onde Deus guarda, chama, santifica e nos ajuda até o fim, porque no final do Evangelho de Mateus, Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E isto é uma demonstração do amor de Deus, quando Ele diz que Ele está conosco todos os dias. Ele não disse que Ele estaria conosco somente se nós andássemos em uma linha reta, mas Ele estaria conosco nas nossas fraquezas, nossas dificuldades, nossos problemas. Mas quando a gente olha para tudo o que nos rodeia na nossa vida, nós estamos rodeados de palavras positivas, né? Você é um vencedor, você vai vencer, você tem que ter um projeto de vida, e nada disso em relação a projetos não é errado. E eu vou usar uma palavra aqui que eu nem sei se ela existe, né? Mas existe um certo campeonismo para aí, você é um campeão, você nasceu para vencer, e tudo tem que dar certo na sua vida, e se algo está errado quando é no contexto religioso, você não tem fé, ou então quando não é no âmbito secular, porque você não está fazendo as coisas certas, você tem que acreditar, levantar com o pé direito, e por aí vai. Então nós temos essas motivações aí, por aí fora, que são coisas da nossa cultura. Se você puxar palestras no YouTube, aí vai ter inúmeras, várias, né? E palavras como você pode, você consegue, você tem que ir em busca dos seus sonhos, e isso é o que é apregoado por aí. Mas nós não vemos essas pessoas falando assim: olha, você é um fraco, e você precisa de alguém que vença por você. Nós não vemos. Nietzsche, né, que foi um filósofo da Idade Média, do século XVIII, período do Iluminismo, ele tinha na sua cabeça que o cristianismo, ele tirava do homem este poder de se gloriar pelos seus feitos. Então, quando o homem não se gloria pelos seus feitos, quando o homem não se sente satisfeito com aquilo que ele faz, e o cristianismo vem e tira essa glória do homem, coloca toda a glória a Deus, ele achava isso um absurdo, porque ele entendia que o homem tinha este poder de se gloriar sobre os seus feitos. Talvez alguns irmãos conheçam os seus escritos, algumas coisas. É um homem bem maluco, dá para tirar bastante coisa, mas em relação ao conhecimento de Deus, ele dava umas viajadas na maionese bem maluconas aí, né? Mas o que nós entendemos a respeito desta glória que o homem pode ter, principalmente quando nós conhecemos a Deus, conhecemos a sua palavra. Eu estava mostrando para o William hoje, né? Tem uma frase do Catecismo de Westminster, que diz assim: qual é o propósito final do homem? O propósito final do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Então esta é a razão, a causa pelo qual nós fomos criados. Mas a nossa cultura, os homens não aceitam a ideia de que alguém pode vir a fracassar. E de fato isso não
desce muito na nossa garganta o fato de, em determinados momentos da vida, seja no trabalho, seja na família, seja em qualquer outro projeto da vida, a gente assentar na nossa cabeça que nós podemos fracassar, que nós podemos errar. Eu canso de ouvir pessoas dizendo assim: olha, irmão, eu não consigo servir a Deus porque eu sou muito fraco. Às vezes me acontece isso e aquilo, e a minha fraqueza fala mais alta, e eu não consigo. Esse é o melhor momento para se servir a Deus. É o momento da nossa fraqueza. Se você olhar em Hebreus capítulo 2, você vai ver ali falando a respeito da salvação, você vai ver falando a respeito da glória de Jesus coroado como Filho de Deus. Mas há um verso, que é o verso 14, que vai dizer assim que em tudo ele sofreu semelhante aos irmãos, para livrar da morte e aniquilar o império da morte, aqueles que tinham medo da morte, isto é, o império do diabo. Quando a morte passa sujeita a todos os homens, e o que é isso a não ser fraqueza e miséria? Então essa é a nossa condição fraca, a nossa condição débil. Se Jesus não voltar nesta geração ou em outra e você estiver vivo, nós experimentaremos a morte. Isto é fraqueza, porque a humanidade ficou sujeita a isso, nosso corpo é sujeito a tombar a qualquer momento e a morrer. E a morte não escolhe idade, pode ser a criança, pode ser o idoso, pode ser quem for. Ela veio e ela passou a todos os homens, e todos os homens estão separados de Deus, mortos em delitos e pecados, e quando o seu sopro de vida é tirado, o seu corpo tomba. Mas Jesus vence a morte. Aquele que é prometido lá no livro de Isaías como o Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, é dito sobre ele que o povo que habitava em trevas viu uma grande luz, e os que habitavam à sombra da morte viram essa luz. Então, o medo de fracassar em determinadas áreas da nossa vida, ele é muito decorrente e normal, porque eu penso que o medo é um dos efeitos que o pecado causou na nossa vida quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram contra Deus. Tanto é que Deus chama Adão: onde tu estás? E Adão some. Adão, onde tu estás? Com medo da santidade de Deus. Eu ouvi a tua voz no jardim e temi. Foi essa a resposta de Adão para o seu Criador. Então essa é a nossa condição de seres humanos medrosos. E o grande problema do homem, muitas vezes, é achar-se seguro em si mesmo. Eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo de ficar pobre, eu não tenho medo disso, não tenho medo daquilo. Mas como disse o salmista, acho que é no Salmo 116, ele disse: eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. O homem é como um sopro que vem e que vai, e logo ele desaparece. E o medo agora faz parte da nossa estrutura. E não há problema algum, não há erro algum em confessar a Deus e até mesmo aos nossos irmãos que nós temos medo de alguma coisa. Porque servo de Deus também passa dificuldades nessa vida. Servo de Deus também enfrenta muitas e muitas desilusões, dissabores, tempestades. A Bíblia nos dá os testemunhos de um homem chamado Jó.
homem temente a Deus, reto em seus caminhos, que se desviava do mal, e de repente, tudo aquilo que ele tinha, se vai. E ele diz, o que eu temia, me aconteceu. Pereço o dia que eu nasci. Ou seja, eu não sou digno de existir. Tamanho era o seu sofrimento, tamanho era o seu sentimento de rejeição, de perda, de um monte de coisas que podiam passar na cabeça daquele homem. Até que lá na frente ele pode dizer, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Então, sentir medo é algo que rodeia a nossa vida, e nós não somos obrigados a pensar conforme a nossa cultura pensa e manda que nós pensemos. Nós temos o direito e a alegria de pensar como a Escritura manda, e o que ela diz sobre quem nós somos e sobre quem Deus realmente é para nós. Du falou aqui de manhã, né? Muitas vezes nós temos uma fraqueza, e muita gente critica Tomé. Esse camarada aí não foi crente não. Mas irmão, eu acho que eu e você faríamos a mesma coisa. Eu ouvi muitas vezes, muitos dos nossos irmãos descendo a lenha no irmão Pedro, porque foi covarde, porque não acreditou, porque afundou lá no mar, porque pegou a espada e cortou a orelha lá do soldado. Às vezes eu olho para o Pedro e eu me enxergo, e eu sinto muita vergonha. Mas quando eu sinto isso, eu olho para o Cristo de Pedro. Aquele que com todos esses defeitos que você olha, julga, critica, é aquele que disse para o seu Salvador, aonde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. É o mesmo que olhou para o seu Senhor e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que homem tão criticado diz essas coisas? E às vezes a nossa condição é igual. Às vezes nós não somos diferentes. E nós não somos obrigados a ser perfeitos. Nós não somos obrigados a estar sorrindo o tempo inteiro, bem o tempo inteiro. Não, não somos obrigados. Deus chamou a cada um de nós conhecendo as nossas particularidades. E dentro dessas particularidades, uma delas chama-se impotência e insuficiência. Deus sabe quem nós somos. Você lembra do Salmo 139? Senhor, tu me sondas e me conheces. Ainda antes que haja uma só palavra na minha boca, eis que o Senhor tudo sabes. Se eu fizer a minha cama no inferno, o Senhor está lá. Se eu tomar as asas da alva, o Senhor também está lá. O Senhor me entreteceu no ventre da minha mãe. E sabe, irmãos, isso é algo assim que deve nos fascinar em Deus, porque Ele conhece quem nós somos de dentro para fora, do avesso, e tudo que você possa imaginar, Deus Ele nos conhece. E Deus se revelou para que nós o conheçamos, quem Ele é em perfeita sabedoria, em perfeita justiça, em plena graça e total suficiência para nós. E Jesus nos manda em João capítulo 15, no verso 9 e 10, permanecer no seu amor. Jesus dá uma ordem,
permaneça no meu amor. Porque Ele sabe da nossa inconstância, sabe que a gente, ora está a 100 por hora, daqui a pouco está a 15, 20 por hora. Mas o nosso Salvador, Todo-Poderoso, Ele permanece o mesmo. Jesus nos manda permanecer no seu amor. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. E o mesmo João que relata essas palavras de Jesus, é o mesmo João que diz aqui no capítulo 5, que se pedirmos alguma coisa, verso 14, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E o mais maravilhoso em todo este trabalhar de Deus, é que as coisas não são feitas como nós queremos. Porque a nossa condição de ser humano, diante de Deus, não nos permite tomar o controle da situação. Nós temos o aparente fracasso do apóstolo Paulo. Eu quero que você volte comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 21. Aqui algumas receitas para vencer o medo de fracassar. Mas não é errado você ter projeto nenhum, não. Não é errado você sonhar. Não é errado você idealizar algumas coisas que você quer. E também não há problema em ter medo. Mas este medo pode ser vencido. Porque o que nós somos em Deus independe das coisas que nós temos. A minha versão diz: ingloriamente confesso, como se fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. E ainda mais em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, no deserto, no mar, entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas e vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que também eu não me enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Isso aqui, irmãos, são palavras de um servo de Deus. Amém? Amém, glória a Deus. São palavras de um servo de Deus. Um homem chamado pelo próprio Deus, um homem vocacionado pelo próprio Deus, um homem dotado de sabedoria e poder do Espírito, um homem que abria igrejas, um homem que trabalhava, que se gastava em função de outras pessoas. E olha quanta coisa.
se tenho de gloriar-me, então Paulo dá um checkmate em Nietzsche. Gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Se nós chegarmos em um patamar onde nós podemos dizer assim: eu sou forte, eu estou bem, está tudo tranquilo, você deve ficar um tanto quanto preocupado. E a fraqueza de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é o motivo pelo qual nós podemos glorificar a Deus. Este é a grande contrariedade da vida cristã. Nós não precisamos nos sentir fortes para estarmos bem diante de Deus e diante dos nossos irmãos. Nós podemos olhar para nós e ver como nós somos fracos. Porque toda a suficiência que nós precisamos para viver, ela consiste na pessoa bendita e gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde o seu corpo foi ultrajado, a sua cabeça foi colocada uma coroa de espinhos, sangue inocente desceu sobre a sua face, onde ele dá um grito na cruz do Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? E nós olhamos para este Salvador, que não ficou preso em uma cruz, mas venceu a morte, ao terceiro dia ressuscitou, e a nossa esperança está viva em Deus. Este é o coração do Evangelho, um Cristo que morre, mas e que ressuscita, e que tem poder de Deus para a sua igreja. E Jesus é o nosso capitão. Jesus enfrenta a agonia da morte no Getsêmani, soa gotas de sangue e ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, acima de todas as coisas. E Cristo se coloca como nosso capitão, aquele que está conosco, aquele que está em nós, aquele que vive em nós. E nós precisamos entender, irmãos, que máscaras deste tipo não combinam com a vida cristã. Porque olha o que João diz: que, primeiro, no verso 13: nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Jesus reúne seus discípulos e diz: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. O Deus do Antigo Testamento, o Deus que se revela em Jesus Cristo, é o Deus que diz no Salmo 68, Pai de órfãos e juiz de viúvas. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai que nos carrega no colo, onde nós podemos sentir toda a segurança, conforto e carinho de um Deus que nos abraça. Como disse o profeta Isaías no capítulo 64, mas tu és o nosso Pai de eternidade a eternidade, tu és Deus. Moisés ora lá no Salmo 90, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. E esta é a bendita fraqueza do cristão, aonde o seu Salvador se coloca semelhante a nós, sem pecado, para livrar aqueles que com medo da morte estavam sob o domínio do diabo, e agora nós somos vivos para Deus. Nós conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Como disse Jesus, é o nosso capitão,
Ele que está conosco, Ele que vai à frente das nossas batalhas. E às vezes nós estamos tão preocupados com o futuro, e se nós acreditamos no poder de Deus, na sabedoria de Deus, na onisciência de Deus, que tem todos os dias de todos os homens contados na palma das suas mãos, nós não tememos o futuro, porque Deus já está lá. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto em nós é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Então, o Deus que diz que está conosco aqui, já neste momento, é o mesmo Deus que nos dará confiança quando cada um de nós aqui dentro deste lugar, todos os cristãos de todas as épocas, estarão perante Ele. E essa é a parte mais difícil, né, William? Estar diante de Deus, diante do tribunal de Cristo. Mas no dia do juízo nós vamos ter confiança, porque todo o sacrifício que Jesus fez por nós, naquele dia, Ele completará esta obra em nós, e nós estaremos confiantes diante dEle, porque se não fosse assim, nós seríamos consumidos pelo terror da sua santidade. Para que no dia do juízo nós tenhamos confiança. Então, meu irmão, nós não devemos temer somente as coisas desta vida, nós devemos temer este dia também. Se este dia não nos causa uma preocupação, não nos faz nos prostrar reverentemente diante de Deus, nós precisamos rever a nossa vida. E Jesus é o nosso capitão que está conosco, desde o início até o fim. Quando você olha para o Salmo 107, você vê o salmista louvando a Deus pela sua grande benignidade. E ao discorrer dos salmos, desse salmo, o salmista vai falando a respeito dos grandes feitos de Deus. E muitas vezes, para você não temer o futuro e vencer este medo de fracassar, você precisa olhar para o passado, para aquilo que Deus já fez. Como o mesmo salmista disse, lembrai-vos das maravilhas que Ele vos fez. E o Salmo 107 diz assim: então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou de todas as suas necessidades. E lá está escrito: então, a sua bondade é grande para com os filhos dos homens, e eles chegam ao porto desejado. Irmão, se você não descansar em Deus, se você não estiver vivendo plenamente o amor de Deus, você nunca vai ser uma pessoa plenamente satisfeita. Porque Deus nos criou para si. Quando você olha para aquela reflexão amarga do livro de Eclesiastes, da vida, que todo homem é vaidade, que tudo que há novo, que há debaixo do sol não há nada novo, você vai ver lá ele falando que Deus criou o homem e colocou no coração deles a eternidade, sem que eles percebam. Então somente aquilo que é eterno pode preencher homens criados por um Deus eterno. Nada mais pode nos satisfazer, nada mais pode preencher a vida do homem, se não for a glória de Deus, a presença de Deus. E assim nós vencemos os medos que nos rodeiam a cada dia, porque nós temos um Deus que se coloca para nós como um refúgio.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a torre forte pelo qual nós corremos e nos abrigamos das tempestades que nos assolam. E muitas vezes não são tempestades exteriores, são tempestades interiores, dentro aqui do nosso coração, que ninguém vê, mas que só Deus pode conhecer. Então, se colocar como alguém que é fraco diante de Deus, é um momento propício para que Deus possa trabalhar na nossa vida. Quantas vezes as pessoas falam, mas você é um fraco. E nós somos as únicas pessoas que podem dizer, eu sou mesmo. E nós precisamos ter coragem para assumir essas fraquezas diante de Deus. Esses dias nós tivemos uma conversa com irmãos aí, comendo um lanche. Irmãos, e eu aprendi tanto naquele dia, mas tanto, que eu olhei para mim e falei, meu Deus, eu não sou nada. Mas eu agradeço a Deus porque Ele gosta de pessoas que não valem nada, assim como eu. Que olham para a sua condição, para o seu estado, e vê uma miséria tão grande. E em toda essa aparência de fraqueza do apóstolo Paulo, você vê na primeira carta que ele escreve aos Coríntios. Eu gosto muito da igreja de Corinto, não sabe por quê? Porque a igreja de Corinto é uma igreja problematicamente perfeita e perfeitamente problemática. Deus tinha dado vários dons, muitas bênçãos para aquela igreja, mas era uma igreja cheia de problemas, assim como nós somos. Era uma igreja onde havia farpas na comunhão dos crentes. Era uma igreja que havia imoralidade, era uma igreja que havia um monte de problema. Mas era uma igreja amada por Deus. Era uma igreja chamada por Deus de santos na pessoa de Jesus Cristo. Era uma igreja onde nos fala da loucura da pregação. E a loucura da pregação salva pessoas fracas. Salva pessoas que têm medo de viver. Assim como um homem que escreveu o livro que o pastor Wilson Porte citou aqui, Andrew Solomon, acho que é esse o nome dele, Demônio do Meio-Dia, onde ele relata a sua depressão e dores terríveis em plena luz do sol. E Deus salva pessoas fracas. Deus salva pessoas que se precipitam e diz, eu vou contigo até a morte. Mas essa mesma pessoa diz assim, eu não conheço este homem. E não é só uma vez. Eu não sei quem ele é. Mas você anda com ele, você fala igual a ele, você é parecido com ele. Eu não conheço. E Deus salva pessoas, onde Ele olha bem nos olhos dessa pessoa e diz, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu me amas? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. No amor não existe medo. Quando este homem ele é restaurada a sua confiança em Deus. O medo vai embora. Porque o perfeito amor lança fora todo medo. E o medo produz tormento. Eu acredito que todos nós já passamos por situações aqui de muito medo. Medo desesperador, medo aterrador. Medo que faz a gente ter vontade de entrar debaixo de uma coberta, debaixo da cama, e nunca mais sair, não ver a cara de ninguém. Todos nós já passamos por situações assim. Mas nós temos um Deus que nos ama
incondicionalmente. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então nós podemos dizer com propriedade, com convicção, porque o Espírito Santo habita em nossos corações. E isso sim, irmãos, é uma coisa pelo qual nós podemos tomar posse, como diz o linguajar por aí. É ou não é, pastor? Isso nós podemos tomar posse. Saber que nós somos moradas de Deus. Que Ele nos deu a vida eterna por meio do seu Filho Jesus Cristo. E nós amamos a Deus com fraquezas, com fragilidades, com problemas, com dificuldades. Porque Ele nos amou primeiro. Ô Bruno, você pode colocar aqui no... E muitas vezes nós estamos em uma situação assim tão desesperadora, que nós olhamos e falamos assim, Deus não fala comigo. Ou como que eu posso ouvir Deus falando comigo? Como que Deus vai falar comigo porque eu estou perdido, eu não sei o que fazer? Mas eu vi essa citação, irmãos, e eu achei muito interessante. Que é do pastor Jonas Madureira, acredito que muita gente conhece. E olha o que diz. Deus não fala a teólogos, filósofos e cientistas, mas a tolos, perdidos em si mesmos. O que faz um tolo? Tolice, né? Isso é muito óbvio. E muitas são as nossas tolices. E Deus gosta de falar com pessoas assim. O Senhor Jesus é o nosso sumo pastor, que com a sua doce voz guia ovelhas perdidas. E isso não quer dizer que elas não fazem parte do seu rebanho. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. João capítulo 10. Ó, irmãos, se nós pudéssemos contemplar como é bom a nossa fraqueza. E como você pode fazer com que ela te conduza a Deus. Porque diante de Deus, irmãos, Hebreus 4:13, todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos de quem nós temos que tratar, que é o nosso Deus. E para nós encerrarmos aqui, o apóstolo Paulo, segundo os Coríntios novamente, a igreja do problema. Ele diz, eu orei a Deus para que tirasse o espinho da carne. 3 vezes, e Ele não tirou. Mas o Senhor me disse, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, esta é uma das maiores manifestações do poder de Deus. Muita gente já me perguntou, viu, mas lá na sua igreja é assim, é assado? Não, irmão, lá nós ouvimos a palavra, glória a Deus por isso. Né? Nós sentimos o poder de Deus nas nossas fraquezas. Então, irmãos, eu digo isso com muita propriedade. Apenas acredite.